Olá, aluna, bom dia. Bem-vindos à nossa disciplina de resistência dos materiais. A gente vem aí falando sobre a análise de estrutura, cálculo de reação. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Nós entendemos aí como as forças podem ser aplicadas numa estrutura. A estrutura, ela pode, quais são os tipos de equilíbrio que ela pode apresentar, dependendo de como essa estrutura é, né? Se é uma estrutura de ponto material, se é uma estrutura de corpo rígido, quais são essas condições de equilíbrio, como avaliar aí as estruturas que suportam os apoios que suportam essa estrutura. Oi, Nicolas, bom dia. A gente entendeu quais são as reações que cada um dos apoios tem. Bom dia, Daniel. A gente também verificou que nesses apoios, o fato deles reagirem, isso indica que não há movimento naquela direção. Então, aí a gente viu apoio móvel, apoio fixo, apoio de engaste e como cada um deles reage, qual é a direção em que cada um deles reage. Maravilha! A gente entendeu cada uma dessas situações e aí nós fomos para a análise do cálculo de treliça. Quando a gente foi e abordou essa descrição do cálculo de treliça, bom dia, Micael. A gente aplicou todas as regras ou todas as relações em que nós fomos estudando aí ao longo de todas essas aulas. Daniel, eu preciso trabalhar uns assuntos com vocês hoje. Dando tempo, eu finalizo a aula fazendo esse cálculo, tá? Se não der, a gente tem uma aula aí de exercício ao longo do nosso semestre e eu mexo com ela ali, tá? Só para a gente dar um pouco de continuidade aí nos exercícios em que a gente vai trabalhar, tá bom? E nos assuntos também. Bom dia, Victória. Pedro, bom dia. Bom dia, Maísa, Oswaldo, Jonathan, bom dia, galera. Mas aí dá uma olhada depois ali, Daniel, porque quando eu fui mostrando para vocês a resolução, lá estava minuciosamente descrito passo a passo, tá? Eu estou bolando aqui para vocês também uma lista de exercícios com algumas resoluções. E eu vou colocar ela ali também, só para a gente começar e dar continuidade aí na nossa disciplina, porque assim, então a gente vai ficar só ali, né, no mesmo ponto. Mas enfim, a gente vai resolvendo no momento oportuno, tenta resolver, aplica lá as condições de equilíbrio para calcular as reações, condição do corpo rígido. Bom dia, Lucas. Condição do ponto material, corpo rígido para calcular as reações dos apoios, ponto material para calcular cada um dos nós até a gente identificar ali qual é a força em cada uma das barras. A única coisa que a gente vai precisar fazer lá naquele exercício de treliça que ficou para vocês fazerem de tarefa é identificar quem é o ângulo, né? Mas aí a gente tem as informações ali, se eu não me engano, do cateto oposto e do cateto adjacente. E aí, se a gente tem a informação do cateto oposto e do cateto adjacente, a gente consegue calcular o ângulo através da tangente, dessa relação trigonométrica, que você precisa aplicar para calcular. Feito isso, a gente vai decompondo as forças ali e tal, e vai resolvendo através do equilíbrio do ponto material em cada nó. Bom dia, Ingrid, tá bem? Bom, vai me dando um retorno aí, Daniel, se deu certo, se não deu, dá uma estudada, revê a aula passada, vê lá no seu livro didático da disciplina também, que ele traz aí algumas informações, vai me mantendo informado. Se você não conseguir, a gente faz ali passo a passo, tá? Oi, Nicolas. Nicolas, a gente veio fazendo minuciosamente aí, ideia que eu estou comentando aqui desde o começo da aula. A gente veio fazendo minuciosamente aí a análise da estrutura, do que compõe uma estrutura, como as forças são atuantes na estrutura, cálculo de reação e, por fim, para finalizar, o cálculo de reação das estruturas. A gente está na unidade 1 do nosso livro, Resistência dos Materiais, do livro texto da disciplina para vocês. E aí a gente vai dar continuidade aí na abordagem desses assuntos, tá?
Eu acho que é isso aí mesmo, Pedro. Depois dá uma olhada lá no material. Você chegou a tirar print? Eu não estou com o material aqui hoje da aula, mas eu acho que é esse ângulo aí mesmo. Depois eu dou uma olhada, ver se eu tenho esse material aqui. Bom, vamos dar continuidade nos nossos conceitos, então tem bastante coisa para a gente abordar aí, bastante conteúdo para a gente falar, porque até agora a gente só entendeu como que uma estrutura pode reagir à força aplicada. Bom dia, B. Para se manter em equilíbrio. Como essa estrutura pode reagir à força aplicada. Mas a gente não entendeu quais são os tipos de força. Quando a gente falou na estrutura treliçada, nós falamos bem por cima em que, dependendo de como a força era atuante nessa estrutura para mantê-la em equilíbrio, ela teria que apresentar uma força de tração ou uma força de compressão. Só que a gente precisa começar a compreender agora o que são essas forças, por que elas recebem nomes diferentes, como calcular a resposta que o material dá às forças que são aplicadas. E qual é a direção da atuação da força? Quando a gente está falando em forças que podem ser atuantes na estrutura, nós temos alguns tipos de forças que nós podemos aplicar ou que nós podemos atuar numa estrutura em resistência dos materiais. Oi, Sam, bom dia. Quando a gente fala dessas forças, eu vou descrever aqui para vocês elas. Nós temos a força de tração, nós temos a força de compressão, nós temos a força de cisalhamento, nós temos a força de esmagamento, nós temos a força de torção ou um esforço de torção, e nós temos mais algumas ainda, como a força ou esforço de flambagem, flexão. E esses dois nomes, eles são engraçados, né? Porque a gente o B é o Eliseu. O Eliseu, desculpa, é que tava o B ali, eu achei que era B o seu apelido, mas enfim, bom dia, Eliseu. Esses dois últimos nomes aí, eles são engraçados, porque quando a gente olha, né? Eu tenho flambagem e flexão. Intuitivamente, sem querer, o nosso cérebro, ele acaba boicotando a gente. Sem querer, a gente já pensa em flambagem naquele negócio que a gente está cozinhando, e aí a gente coloca alguma bebida com teor alcoólico e fogo. E aí pega aquele fogo, fica bonito. Sabe estrogonofe? Você faz estrogonofe aí na sua casa? Então, aí você tá lá, frita a carne ou frango, não sei o que você está fazendo, estrogonofe. Aí, tá bem fritinha a carne, você pega, coloca um pouco de conhaque, risca um fósforo e joga lá dentro. Faz flamba. Tinha uma época, eu era criança, e era moda comer banana flambada nos restaurantes, né? Churrascaria, assim. Então, quando ia, passava os tiozinhos com o carrinho. Antigamente, quando eu era criança, eu não sei vocês, eu nasci em São Paulo, fiquei lá até 4, 5 anos. E eu lembro vagamente de algumas coisas. Lembro, assim, mais dos restaurantes. A gente ia bem pouco, então é uma coisa que lembra bastante, né? Porque, nossa, era um evento ir num restaurante, numa churrascaria, por exemplo. Aí passava o carrinho do pudim. Todo mundo queria pudim, porque aquele carrinho do pudim fazia uma sensação, né? Bom dia, Rafael! Mas aí, depois de um tempo, era o moço da banana flambada. Ele vinha com o carrinho do foguinho da banana flambada, e aí ele cortava a banana, caramelizava ali na sua mesa, com o carrinho da banana flambada ali. Tinha um foguinho, ele caramelizava o açúcar, jogava a banana lá, dava uma mexida, jogava alguma coisa com teor alcoólico, eu não sei o que era, licor de laranja, não sei, alguma coisa assim, um foguinho ali, ele pegava com maçarico, né? Aí fazia aquela labareda bonita. E enquanto tem o teor alcoólico no alimento, vai queimando, acabou o álcool, acaba o fogo, termina ali, coloca no prato, uma bola de sorvete de cima, come. Flambagem. Mas não é isso que a gente vai ver aqui. Nós não estamos num programa de culinária, nós estamos numa disciplina de avaliar o esforço no material, né não? Ótimo. Então, flambagem, não é isso aí não que você pensou. Flexão.
Flexão, tá chegando verão, a gente vai entrar aí semana que vem na primavera, depois da primavera é verão, a galera já tá pensando que é ir na academia e ó, né? Não, gente, né? Não. Flexão é outra descrição do material, tá? É outro tipo de esforço no material. Na nossa disciplina aqui, nesse semestre, bom dia, Maria Rafaela. Pedro fez uma pergunta excelente. Professora, a flexão e a compressão estão juntas também, né? Pedro, na vida real, nas situações reais em que as forças são atuantes no material, as forças, na maioria das vezes, todas elas atuam em conjunto. Todas as forças atuantes no material. Agora, para que a gente possa entender melhor a relação direta, a flambagem e a compressão andam juntas, tá? A flambagem e a compressão andam juntas, não a flexão. O que a gente vai ver? Qual o objetivo até o último dia de aula da nossa disciplina? Entender como cada uma dessas forças atuam no material, como calcular cada uma dessas forças, quais são as reações que o material pode responder, a resposta que o material terá sobre esses esforços, onde essas forças atuam, qual é e como é a deformação que elas provocam, quais são as características que o material vai descrevendo segundo a atuação dessas forças e como calcular situações em que nós tenhamos mais de um esforço atuante ao mesmo tempo diferente. Essas duas não é o objetivo da nossa disciplina. Então, eu vou contar para vocês o que é bem por cima aí o esforço de flambagem e o esforço de flexão. O esforço de flambagem e de flexão, ele é atuante na estrutura, fazendo com que essa estrutura apresente curvatura. Tanto para flambagem quanto para flexão, nós temos a situação em que a estrutura apresenta uma curvatura. Bom dia, Claudemir. Então, por que nós temos uma coisa só descrita para flambagem e uma só descrita para flexão, sendo que a resposta visual é a mesma, apresentar curvatura? O que é curvatura? A gente torta assim, ó. Você já pegou um canudinho? Às vezes a gente tá lá na lanchonete esperando o lanche vir, o lanche tá demorando, você não tem muito o que fazer, você pega o canudinho e fica apertando ele assim, ó. A hora que você aperta o canudinho, ele encurva, né? Ele dá uma... O canudinho ele é retinho assim, a hora que você aperta, ele dá uma encurvadinha assim, ó. É isso. Isso é flambagem ou flexão. A diferença de uma se chamar o esforço de flambagem e outro de flexão é que, em um caso, a força que é atuante comprime o material para que ele apresente a curvatura, e aqui nós temos a flambagem. E no outro caso, nós temos, deixa eu apagar isso aqui, porque aí tomou um espação no meu quadro. E o outro caso, nós temos aqui que uma força perpendicular ao material vai apresentar curvatura. Nesse caso, nós teremos a flexão. Então, para que eu tenha flambagem, ou seja, para que haja curvatura no material, por flambagem, eu tenho força de compressão atuante. Para que haja curvatura por flexão, eu tenho força transversal atuante. E a gente vai descobrir que essa força transversal, ela é conhecida como força de cisalhamento, tá? Então, o nosso foco de estudo aqui é falar sobre tração, compressão, cisalhamento, esmagamento e torção. O esforço de esmagamento, ele realmente é o que o nome diz. Todas as vezes que nós tenhamos situações ali de contato, nós temos um esforço de esmagamento atuante. E a gente vai ver que isso aqui que eu falei para vocês agora, ó, vocês entenderam, vocês ouviram e compreenderam o que eu falei. Mas se eu chegar para você e falar o que é uma força transversal, ou o que é uma força de compressão, ou eu sei que ficou meio confuso. Mais para frente vocês vão entendendo melhor isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Porque agora o nosso objetivo é compreender essas forças e como elas estão atuantes no nosso material, ou como elas podem atuar no nosso material. E eu vou começar falando para vocês por duas delas que são as mais conhecidas,
as mais utilizadas, e é através delas, principalmente, que a gente obtém características fundamentais nos materiais através de ensaios mecânicos destrutivos, que nós chamamos de propriedades mecânicas, né? Que eles caracterizam o meu material. Essas forças, elas são chamadas de força de tração e força de compressão. Vou fazer um desenho aqui, vocês já viram aí, a gente já está na 5ª aula, então vocês já estão conhecendo bem a professora. Sabe que eu desenho maravilhosamente bem. Mentira, mas juro que eu tento fazer o melhor aqui, com desenhos bem simples para a gente entender o que é uma força de tração e uma força de compressão, tá? Bom, então eu vou fazer aqui uma barrinha simples. Ah lá, já errei o tamanho da barrinha. Olha, gente, olha, é assim mesmo, não tem jeito. Vou fazer uma barrinha aqui e eu vou fazer uma barrinha aqui, tá? Aí. Por que uma barrinha aqui e uma barrinha ali? Porque eu vou falar de duas forças, uma é de tração e uma é de compressão. Olhando essa barrinha primeira aqui, ela tem um comprimento inicial, e esse comprimento inicial eu vou chamar de L0, tá? Comprimento inicial, L0 ou L1. Deixa eu usar um L minúsculo, porque normalmente eu uso L minúsculo. Ah, professora, mas no livro aqui que eu estou usando, ele usa o L maiúsculo. Não tem problema, tá? A nomenclatura pode variar de livro para livro ou de bibliografia a bibliografia, mas é só você entender o que significa aquilo ali que ele está descrevendo. Então, eu tenho o comprimento inicial L0. Quando eu tenho uma força, essa é a minha barra. Quando eu tenho uma força atuante na estrutura, fazendo com que essa força aumente o tamanho da estrutura, essa força ela vai atuar aqui, ó. Deixa eu aumentar, deixa eu erguer um pouquinho a minha câmera. Aí. Essa força ela vai atuar aqui e normalmente ela atua em par, tá? É como se eu pegasse essa caneta aqui, ó, e puxasse assim e ela aumentasse de tamanho. Sabe quando a gente pega o elástico e puxa o elástico, ele aumenta de tamanho? Eu tô com o elástico aqui, mas eu não vou tirar o elástico, porque senão a professora vai ficar medonha. E aí não vale o medonhismo da professora para te dar um exemplo. Pega um elástico aí depois você e puxa ele. Ou faz assim, puxando as duas, para você ver que precisa de duas forças para esticar. Ou segura o elástico num ponto. Fica fixa essa mão aqui, hein? E puxa só a outra. Também estica. Porque por mais que uma delas está parada ou está presa, ele faz o sentido contrário da força. Terceira lei de Newton, ação e reação. Mesmo que eu não tenha movimento, eu tenho ali a reação das forças, o diagrama do corpo livre, e é como se essa mão que não apresenta movimento, também estivesse esticando no sentido contrário. Essa força aqui, ela é uma força que atua em todo o material, no seu eixo de comprido. E não é assim que chama esse eixo, mas eu gosto de chamar ele assim para você gravar. Pensa em você, levanta de onde você está aí, levanta um pouco, vai. Levanta um pouco, faz um exercício aí comigo. Já é sábado, 10h18 da manhã, dia 18 de setembro, levanta aí um pouco. Tá levantadinho? Esse eixo de comprido aqui que a gente está falando, seria o eixo, faz o sinal comigo, que pega você todo assim, ó, até o chão. Esse é o eixo de comprido. Esse eixo de comprido tá levantado aí? Então, esse eixo de comprido, ele pega o material do início ao fim do seu tamanho total, do seu comprimento. Quem que é o eixo de comprido dessa caneta? Assim, ó. Ah, mas a caneta tá assim, deitada. O eixo não vai mudar, gente. O eixo continua pegando ela de comprido assim, só que assim, quando ela tá deitada, o eixo é na horizontal, quando ela tá de pé, o eixo é na vertical. Mas é o mesmo eixo que vai pegar a caneta de comprido, tudo aqui. Nós estamos... Você tá de pé comigo aí, não tá não? Então, nós estamos na vertical, nosso eixo aqui. A hora que você deita para dormir, o seu corpo tá na horizontal. O eixo de comprido tá na horizontal, tá? Posso sentar agora aí, vai? Ó, esse eixo de comprido que pega todo o material, ele é chamado de eixo longitudinal. Então, vou colocar umas observações aqui no cantinho, tá? OBS.
As forças de tração e de compressão atuam no eixo longitudinal. Tá? Isso é muito importante, é uma informação muito importante. Então, nesse caso aqui, a gente está olhando um tipo de força primeiro. A gente está aplicando uma força no eixo longitudinal e essa força vai fazer com que o meu material ele aumente de tamanho na direção da força aplicada. Agora, o meu tamanho final é maior do que o meu tamanho inicial. Meu tamanho final, a gente descreve simplesmente como L. E nesse caso aqui, o meu tamanho final, ele é maior que o meu tamanho inicial. Se eu apliquei uma força no eixo longitudinal do corpo, fazendo com que o tamanho aumentasse, esse é um esforço de tração. Certo? Vou colocar aqui esforço de tração. Porque o meu corpo, a força é aplicada no eixo longitudinal, fazendo com que o corpo estique na direção da aplicação da força. Quando você estica alguma coisa, na outra direção ele afina, não afina? Lembra o homem elástico lá no Quarteto Fantástico? A hora que ele estica, ele vai ficando fininho. Isso pra gente não interessa agora. Eu só quero entender a direção da aplicação da força. Eu não quero saber se nas outras direções estica, se aumenta, não quero. Eu só quero saber o que acontece na direção da aplicação da força. Mas é bom a gente entender que na outra direção ele afina para a distribuição de massa desse corpo. Nesse caso, eu tenho um esforço de tração. Agora, eu vou para o meu outro bloquinho. No outro bloquinho, eu também tenho um comprimento inicial, L0. Agora, eu vou aplicar uma força também no eixo longitudinal. Só que agora, essa força, ela vai fazer o meu material diminuir o seu tamanho. Também é uma força aplicada no eixo longitudinal, só que agora, em vez de esticar o material, eu vou apertar o material. Vou comprimir o material. Nesse caso, a força também está atuante no eixo longitudinal e depois que a força é atuante, o meu material agora, ele vai diminuir o seu tamanho. Então, note, o tamanho final do meu material, ele é menor do que o tamanho inicial, na direção da aplicação da força. Olha que na outra direção, para que isso acontecesse, ele aumentou a largura. Mas isso a gente não vai falar agora. Para aulas mais para frente, sim. Hoje, não. Mas nesse caso aqui, nós temos tamanho final, ele é menor que o tamanho inicial. Isso aqui é característica de esforço de compressão. Então, quando a gente fala... Deixa eu só apagar aqui e escrever que não ficou muito reto, o professor não fica muito feliz. Quando a gente fala, então, sobre a força de tração e a força de compressão, elas são forças que atuam no mesmo eixo do corpo. Qual eixo é esse de atuação da força? Tanto de compressão, tanto de tração, no eixo longitudinal, no eixo de comprido. Você não vai me escrever numa prova que a atuação da força de tração e de compressão é no eixo de comprido. Isso é só para você não esquecer. Esse eixo de comprido, ele chama eixo longitudinal, que ele vai pegar o corpo inteiro, tá? Ó, tô de zóio. Onde é a atuação da força de tração e de compressão? No eixo longitudinal. As duas forças atuam no eixo longitudinal? Sim. As forças de tração e compressão, elas são muito semelhantes. E eu diria que uma completa a outra. Por quê? Enquanto uma faz com que o material diminua
a outra faz com que o material aumente. E para isso, a força tem que ser atuante no eixo longitudinal. Ela é chamada de tração, porque ela vai aumentar o material, e ela é chamada de compressão, porque ela vai diminuir o material. Mas a atuação da força é a mesma no eixo longitudinal. Para eu saber se ela é de tração ou de compressão, eu tenho que olhar a relação do comprimento inicial com o comprimento final. Se o comprimento inicial é maior que o final, tração. Se o comprimento final é menor que o inicial, compressão. As forças de tração e de compressão recebem um apelido. Elas são chamadas de forças ou esforços axiais. Por que axial? Porque os esforços de tração e compressão, ela pode printar a tela assim, Jonathan. Daqui a pouco eu saio da frente dela, você vai printando, tá? Os esforços de tração e compressão, eles são perpendiculares à área da seção transversal. Que raio de trem é esse de área de seção transversal? Tava tudo bem, eu estava entendendo esse negócio de aplicação de força, de direção da aplicação da força. Agora já vem a professora e me enfia um trem de área. Se ela me enfia um trem de área, em algum momento depois vai ter a trigonometria. Vai mesmo, gente. Resistência dos materiais não foge da trigonometria. Mas vamos com calma, um passo de cada vez, um passo de cada vez. O que é a área da seção transversal? A área da seção transversal é a área da aplicação da força. Claudemir, temperatura é outra observação? Entendi o que você quis dizer. A sua pergunta é, com essa relação de temperatura, né? Nós temos na termodinâmica, Claudemir está falando, professora, a temperatura é uma outra observação? Na termodinâmica, a gente tem a mudança de tamanho do material segundo a variação da temperatura. E aí a gente tem a dilatação térmica e a contração térmica devido à variação da temperatura. Se o meu corpo aumentou a temperatura, ele se dilata termicamente. Se o meu corpo diminuiu a temperatura, ele se contrai termicamente. Aí, Claudemir, são aplicações diferentes. Porque na termodinâmica, o que está fazendo o corpo aumentar ou diminuir a temperatura é a variação da temperatura, a absorção ou eliminação de energia térmica, que é calor. Nesse caso, nós estamos falando de processos termodinâmicos em que o corpo varia a temperatura devido à reorganização térmica das moléculas, tá? Aqui em resistência dos materiais, nós estamos falando de esforços mecânicos atuantes no material, em que esse corpo ele também vai variar esse distanciamento interatômico entre eles para aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, mas agora não pela ação da temperatura, mas sim pela ação de um esforço mecânico, algo externo provocando essa relação, não a variação da temperatura. São aplicações diferentes. Aqui a gente não pode falar que a variação da temperatura em resistência dos materiais está causando um esforço de tração ou compressão, porque isso é errado. A variação da temperatura, ela atua pela variação da energia térmica que um corpo apresenta, e isso é descrito lá na termodinâmica pela dinâmica ou pelo movimento, ou pela energia cinética das nossas partículas que vão se organizando ao longo do material. Em resistência dos materiais, nós temos esforços mecânicos atuantes. A análise deve ser dada separadamente. Sim, pode ter. O Claudemir falou, posso ter os dois juntos? Claro que pode, e é comum ter, porque normalmente quando a gente trabalha com material dúctil e a gente precisa moldar um material dúctil,
Um exemplo fantástico deles é pegar um cobre, um tarugo de cobre e fazer um fio de cobre. Aí a gente tem alguns processos de fabricação. Dentre os processos de fabricação, nós temos dos materiais, né? Nós temos os processos de conformação dos materiais. E aí, a conformação dos materiais, que é mudar a forma do material, pode ser tanto a quente, a frio ou a morno. Dependendo do material que você trabalhe, aumentar a sua temperatura melhora a sua trabalhabilidade e também a maleabilidade, tornando mais fácil moldar esse material, e nesse caso aí do exemplo do cobre, transformá-lo num fio, por exemplo, sem muito esforço. Aí você vai utilizar as leis da termodinâmica para modificar a fase que o material está com relação à sua temperatura, e depois você vem com uma força de tração nos processos de conformação do material para que ele possa se esticar. Mas quando você for avaliar essas situações, você tem que avaliá-los separadamente, porque um é a termodinâmica que explica, o outro é a resistência dos materiais que explica. Você também não pode, por exemplo, ir fornecendo energia para um material sem pensar na quantidade de energia que você vai oferecer, porque ele pode mudar de fase até se transformar, sair de sólido e ir para líquido. Aí já não dá mais para a gente trabalhar com esse material. Então, a gente tem que entender quais são os processos separadamente. Isso é visto melhor em disciplinas como conformabilidade de material ou processos de fabricação do material, que entendem melhor o que relacionam esses processos que envolvem a resistência dos materiais e também a termodinâmica. Aqui a gente vai trabalhar com situações mecânicas mesmo, em que a força é atuante no material sem que haja aí o emprego da temperatura. Excelente pergunta que você fez, porque a aplicação dela é vasta em várias áreas, né? Mas quando você for avaliar, você avalia separadamente, tá? Tá ok. Tá certo? Eu só vim aqui dar uma olhada de novo no chat para ver se eu não tinha perdido nenhuma pergunta. Bom, tá. Olhando então, essa relação da força de tração e compressão, elas são forças que também podem ser chamadas de forças axiais, porque elas são aplicadas perpendicularmente à área da seção transversal. A área da seção transversal é a área em que a gente aplica o esforço antes da deformação. Imagina, Claudemir, vai perguntando, que eu gosto assim mesmo, a aula vai ficando mais dinâmica. Como assim a área em que eu aplico o esforço? Se eu for esticar essa caneta aqui, eu vou aplicar a força nessa área aqui, ó. Nesse caso, para essa caneta, a área da seção transversal é circular. Nesse caso do exemplo que a gente fez aqui, que eu tenho uma barrinha quadrada ou retangular, a área da seção transversal, ela será dada nessa descrição aqui, ó, onde eu tenho a aplicação da força. Então, a força em relação à área da sua aplicação é descrita como a força, né, atuante na área da aplicação é a área da seção transversal. E a força é aplicada a 90 graus da área da seção transversal. Por isso que ela é chamada de força axial, tanto tração quanto compressão. Mas também porque essa força, tanto de tração quanto de compressão, ela é aplicada paralelamente ao eixo longitudinal, ó. Ela é aplicada exatamente sobre o eixo longitudinal. Por isso que ela é chamada de esforço axial também, tá? Eu tô me enrolando aqui no fio, peraí. Daqui a pouco, a professora derruba o computador e aí, ó, aí não vai dar bom não. Pronto, já melhorei, já ninguém viu nada, ó. Não vou nada para ninguém. Voltando aqui agora. Por que tudo isso? Você viu que a área de aplicação é a mesma, a análise, a região de aplicação, elas recebem o mesmo nome, mas quando eu olho para cada uma delas separadamente, uma estica e a outra contrai. Comumente, a gente chama, pode falar assim, um esforço axial aplicado no material, o material está sobre um esforço axial. Nesse caso, é muito comum ele usar essa nomenclatura, tanto em exercícios ou quanto na descrição de algum desenvolvimento de projeto e tal. Falou axial, você já sabe que é de tração ou compressão.
Ah, professora, mas como é que eu vou saber se é tração ou compressão se ele só falou axial? Analisando os dados que ele deu. Se aumentou o tamanho, tração. Se diminuiu o tamanho, compressão, tá? Assim a gente tem, então, essas descrições. Ótimo. Mas o que é força? E é importante a gente ter essa definição. Anota o que eu vou falar, põe o celular aí para gravar. Pega aí, sabe o que eu faço às vezes? Eu vou dedar um negócio para vocês, que é muito importante, eu não consigo gravar porque é rápido. Eu pego o WhatsApp, e aí eu vou no contato da minha mãe e gravo um áudio com o que eu quero gravar. Depois eu copio, eu mando para ela e eu escrevo assim, só para guardar. E ela já tá cansada disso. Quando eu vou mandar um áudio que realmente ela tem que ouvir, que eu tô conversando com ela já não ouve mais, eu tenho que ligar. Porque os áudios tudo ela acha que é para guardar as coisas. Às vezes eu tô assistindo uma aula, ou às vezes eu tô participando de algum congresso e tal, uma palestra, eu gravo ali para depois eu poder anotar, sabe? Que às vezes a cabeça não vai anotando. Então, eu mando para minha mãe. Faz isso, Ou então cria um grupo no WhatsApp só com você, porque aí você vai mandando ali. Eu mando para minha mãe que é mais fácil, né? Mas enfim, grava o que eu vou falar. É importante a gente entender a definição de cada uma das grandezas, principalmente em resistência dos materiais, o que é força. Porque o material, a gente está fazendo um rebuliço aqui, estudando como é que o material vai se comportar, como que ele vai reagir, quando o foco principal é quando a força é aplicada sobre ele. A gente vai estudar tudo que pode acontecer com o material mecanicamente quando uma força é aplicada. Então, eu preciso saber qual é a definição de força. E quem definiu força? Quem definiu força foi um cara super legal, que eu tenho muita estima por ele, chamado Isaac Newton. E ele identificou as 3 leis que descrevem o movimento. E ele entendeu, na época dele, lá 1800 e não sei quanto, que para haver um movimento tem que ter um agente externo para tirar o corpo da inércia. E esse agente externo ele chamou de força. Então, ele definiu força como aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Essa é a definição de força. Aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a força é aquilo que realmente altera ou provoca o movimento de um corpo, podendo ou não causar deformação. Então, em resistência dos materiais, a gente, além de entender que força é aquilo que altera ou provoca o movimento de um corpo, ela também pode causar a deformação de que um corpo vai apresentar. E essa é a definição para força, ponto final. Vou falar a definição mais completa aí para força, só aquilo que altera ou causa o movimento de um corpo, ok, tá certo. Mas a gente pode complementar falando que além de alterar e causar o movimento do corpo, também pode causar deformação, tá? Força é força. Força de tração, de compressão, de cisalhamento, coloquei 35 mil forças aqui. Cisalhamento, esmagamento, flexão, flambagem, torção, força de atrito, força gravitacional, força elétrica, força magnética, força a peso, força de interação, força, sei lá, mas que força que tem no mundo inteiro, porque tem um monte de força atuando aí nas leis físicas que mostram pra gente. Todas elas, a definição é a mesma. Aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo, podendo causar deformação. Mas, professora, por que então tem força com nome diferente? Por que não podia ser tudo força? Porque dependendo do tipo do movimento que a força provoca, ela recebe um nome específico. Por exemplo, o que a força de tração faz? Ela provoca um movimento interno das moléculas, fazendo com que o material estique. Para eu simplificar aí e falar, olha, essa força de tração, eu já sei que esticou. O que a força de compressão faz? Provoca um movimento interno nas moléculas do material, fazendo com que ele diminua. O que a força de atrito faz? Ela provoca, na verdade, a força de atrito, ela vai alterar o movimento de um corpo, buscando fazer com que ele pare. E é graças à força de atrito que a gente anda. Porque se não tivesse a força de atrito, a gente ia escorregar, tudo sair caindo por aí, porque o nosso lugar, pela força peso, é no chão, grudado no chão.
Porque o que a força-peso faz? Movimenta o corpo puxando-o para o centro da Terra. Tá vendo? A definição é a mesma, mas cada tipo de força atua de uma maneira diferente. Por isso que ela recebe um nome diferente. Força de tração aumenta o material, força de compressão diminui o material. Entendeu a definição de força? E por que cada força recebe um nome diferente? Maravilha! Ótimo. Então, a gente tem a força de tração e a força de compressão. Quando a gente aplica, grava isso aí que eu vou falar de novo, que é importante. Vai mandando um monte de aula para a mãe lá. Quando a gente aplica uma força em um material, em uma estrutura, em um objeto, qualquer coisa que tenha massa, esse material, ele vai reagir a essa estrutura, ele vai reagir a essa força aplicada. Quando esse material reage à força aplicada, nós temos tensão. Então, a tensão em resistência dos materiais, ela é descrita como a reação do material à força aplicada. E nesse caso, nós podemos obter matematicamente o seu valor pela força aplicada do material em relação à área da seção transversal que o material apresenta antes da deformação ou da força aplicada. Isso é a tensão do material. Então, do mesmo jeito que a força recebe um nome específico dependendo de como ela é atuante, a tensão também. A definição para tensão é resposta do material à força aplicada. Só que essa tensão, se a força aplicada é de tração, a tensão é de tração. Se a força aplicada é de compressão, a tensão é de compressão. Na próxima aula, a gente vai falar sobre cisalhamento e esmagamento. Mesma coisa, eu tenho a tensão de cisalhamento e eu tenho a tensão de esmagamento. Como é dada a tensão mesmo? A tensão é dada força pela área. Para tração e compressão, ela é igual. Tensão é igual a força pela área da seção transversal. Que símbolo é esse aqui que eu nunca vi na minha vida? Esse símbolo é uma letra grega, minúscula, sigma. Você já viu essa letra grega aqui, ó, que é a somatória. Essa letra grega é a sigma maiúscula. E a sigma minúscula é essa descrita aqui que a gente usa para tensão. Nesse caso aqui, normalmente a gente usa para tensão de tração e compressão a letra sigma. E para cisalhamento, a letra tal. Mas a gente vai ver isso na aula que vem. Então, quando a gente tem a letra sigma, está relacionada à tração ou à compressão, tá? Como ela é calculada? Força pela área da seção transversal. No Sistema Internacional de Unidades, o que nós temos? E aí eu vou colocar aqui, ó, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a unidade para força. O que é isso aí, professora? É a nomenclatura quando a gente vai falar de unidade. A unidade para força, essa chavinha aqui fechadinha uma com a outra, significa a unidade do que está aqui dentro. Então, a unidade da força no sistema internacional é Newton, em homenagem ao grande cientista Isaac Newton. Mas, quando a gente fala sobre as unidades fundamentais que compõem essa unidade, ela é dada em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? A unidade no sistema internacional... Ih, não coube aqui, hein? Eu queria deixar o quadro inteiro para você. Então, vamos colocar mais para cá. Peraí. Vou colocar aqui, ó, no SI... O que é SI mesmo? Sistema Internacional. A unidade para força, ela é Newton, dada nas grandezas fundamentais, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A unidade para área, ela é dada em metro quadrado. Então, a unidade para tensão, ela é dada em Newton por metro quadrado, tá? Então, aqui no sistema internacional, as unidades para força, área e tensão são descritas. O que é ou como a tensão está atuante? A tensão está atuante na mesma direção da força aplicada. Então, se a força é de tração, eu tenho tensão de tração.
Se a força é de compressão, eu tenho tensão de compressão. E ela é atuante na mesma direção da força aplicada. Por isso, se ela é atuante na mesma direção da força aplicada, ela também faz 90 graus com a área da seção transversal. Se a tensão também faz 90 graus com relação à área da seção transversal, essa tensão ela vai receber um nome especial. Nós temos aí, com relação aos esforços axiais, tensões normais. Então, quando a gente fala uma tensão normal é atuante, essa tensão pode ser de tração ou compressão. Uma tensão normal é aplicada, pode ser de tração e compressão. Como eu vou saber se é de tração ou como eu vou saber se é de compressão? Dependendo da atuação no material, se vai esticar ou se ele vai diminuir. Então, não esqueça coisas importantes. As forças de tração e compressão, elas recebem um apelido, podem ser chamadas de forças axiais, porque elas atuam paralelamente ao eixo longitudinal. E as tensões, elas são chamadas de tensões normais, porque elas atuam perpendicularmente à área da seção transversal. E assim eu posso ter tanto tensão de tração quanto de compressão. A equação para calcular a tensão é a mesma. Força pela área não vai mudar, mesmo para tração, mesmo para compressão. E aqui a gente tem um quadro que descreve a relação da força e tensão para tração e compressão. O que é força? Aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. E aí nós temos depois que, aplicando essa força no corpo, o corpo vai responder a essa força aplicada como uma tensão. A tensão é a resposta do corpo à força aplicada, matematicamente dado força pela área da seção transversal. No sistema internacional, força é dada em Newton, área metro quadrado, tensão Newton por metro quadrado. E aí, a gente tem que lembrar que essa grandeza Newton, ela é descrita pelas unidades fundamentais, que eu posso descrever como quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, tá? Assim, então, nós entendemos qual é essa descrição de tensão e força para tração e compressão, que são as forças axiais atuantes nesse corpo. Vou deixar você tirar uma foto para que a gente vá finalizando a nossa aula também. Se você tiver alguma dúvida, vai perguntando aí. Porque a nossa aula já está acabando, gente. Passa muito rápido, né? Mas é bom que a gente vê cada conceito minuciosamente. Tira foto, faz print, faz alguma observação. Se tiver dúvida, me pergunta, que a gente tem ainda algum tempinho de aula para a gente falar sobre isso. Passa muito rápido, Jonathan. O Jonathan tá falando, professora, passa rápido a aula. Passa, né? É porque é bom estar junto aqui com vocês, a gente fala de assunto divertido, por isso que vai rápido. Feito? Bom, eu vou deixar aqui o quadro, qualquer coisa vocês falam, eu saio da frente rapidinho, vocês tiram mais um print. Aí, o que a gente precisa entender? Eu apliquei a força no material, ele respondeu como uma tensão. E como consequência a essa força aplicada, eu tenho uma deformação. E é isso que a gente vai começar a falar na aula que vem. A deformação provocada, aí, mais uma vez, né? Força, eu tenho vários tipos de força, tensão e deformação também. Então, para cada tipo de força aplicada, eu tenho um tipo de tensão e associado a um tipo de deformação. Se eu tenho força de tração aplicada, eu tenho tensão de tração e deformação de tração. Força de compressão, tensão de compressão e deformação de compressão. A aula que vem a gente vai entender como que é calculada essas deformações relacionadas aos esforços de tração e compressão e falar aí sobre o esforço de cisalhamento, também entendendo a sua atuação
e descrevendo aí como que se dá a sua deformação, tá? Ótima pergunta. O João está falando assim, professor, essas forças de tração e compressão seriam as forças a quais encaixam na definição do uso prático de uma sanfona? Sim, só que aí a gente tem, né, mais alguns pontos associados. Eu estou adorando a pergunta de vocês, que a gente pode ir em outras áreas da física. Dentro da sanfona ali, a gente tem, fole que chama, né? A hora que você abre o fole, a hora que você fecha o fole. Abre o fole, fole, né? Fecha. Quando você abre, você está aplicando uma força de tração, porque eu não sei do que é feito aquele material, mas ele é tudo dobradinho assim, né? Eu chamo sanfonadinho. E a hora que você abre, ele vai abrindo aquele dobradinho bonitinho, que eu não sei o nome agora do dobradinho. Ele vai esticando. Você vai apertando, ele vai diminuindo. Ótimo. A força de tração faz abrir, a força de compressão faz esticar. Perfeita definição. Por que sai o som? Porque a hora que você estica, você coloca ar lá dentro. A hora que você aperta, você tira o ar lá de dentro. E dependendo dos pontos em que o ar vai saindo, os sons são feitos de maneira diferente. E aí a gente vai entender a descrição do som, o tipo do som, a frequência do som na parte da física que chama ondas, para a gente saber o porquê que os barulhinhos são diferentes, a quantidade de ar mais e menos, por que dá mais altura e menos altura, que na verdade é mais volume e menos volume, ou por que ele traz intensidades diferentes. Isso quem estuda é em ondas, mas para eu entender esse movimento realmente é a força de tração e a força de compressão. Então, olha como as coisas elas vão se encaixando, né? A gente já foi lá na termodinâmica hoje, a gente já foi lá na física das ondas, mas trabalhando com os esforços mecânicos no material. É isso mesmo. Professora, bom dia, bom dia, bom dia. Já teve uns cálculos, hein? Depois você olha lá. Como que fala o seu nome? O Winlen? Não sei falar seu nome, desculpa, eu vou te chamar de Andrade. Dá uma olhada lá depois nas aulas, mas a gente já fez alguns cálculos sim. Obrigada, Luiz! Gente, a gente vai finalizando a aula por aqui, então. Eu vejo vocês na próxima aula, no sábado que vem. Eu aguardo vocês ansiosamente, porque eu adoro estar aqui com vocês e falar sobre esses assuntos que são tão importantes. Quero agradecer a participação de vocês, porque hoje a gente conseguiu aí, pela participação de vocês, linkar com outras áreas da física, da ciência. Isso é muito legal, para que a gente possa entender que está tudo ali unido, está tudo ali juntinho, né? A gente vai estudando separadinho, mas no fim, a gente, para compreender o todo, a gente precisa de várias áreas da ciência. Muito legal, foi muito bacana a aula de hoje. Obrigada. Ótimo sábado para você, ótimo final de semana. Te vejo na próxima aula, em que a gente vai continuar falando disso aqui, mas entendendo agora como que acontece a deformação no material segundo esse esforço que é aplicado. Te vejo lá. Bom sábado para você, bom estudo, bom descanso e até lá. Tchau, tchau.